Aí, gente, com alguns anos lá na Souza Cruz, resolvi tomar uma direção diferente na minha vida. Qual foi a direção diferente? Pensei, pô, eu tenho uma experiência, já trabalhei em mais de 30 países ao redor do mundo, tenho uma experiência como executivo bacana, tenho uma história de vida interessante. A partir de agora, eu vou contar essa história de vida para as pessoas. Eu vou voltar cheio de idealismo, meus filhos já estavam mais ou menos grandinhos, eu vou voltar para o Brasil novamente e fazer esse trabalho. Gente, de novo, eu vou mostrar ali para vocês, de novo, quebrei a cara, feio, mas feio mesmo, mas eu vou contar um pouco mais para frente, galera. Tá? E aí, gente, só um breve resumo desse negócio. Em todo país do mundo que eu trabalhei, eu chegava lá com o mesmo pensamento. O concorrente pode ser forte, bravo, não sei o quê, mas ele tem um lado fraco. Relacionamento. Então, eu acabava levando esse tipo de coisa. Outra coisa, gente, não adianta reclamar, não adianta lamentar. Pô, eu fui trabalhar, eu trabalhei em países como Irã, por exemplo. A minha esposa tinha que usar aquele véu, aquele negócio todo. Não adianta reclamar. Se aceitou ir para lá, tem que usar o véu. E vamos em frente nesse lugar. Inclusive, fomos muito felizes trabalhando no Irã. Pode caminhar mais um? E aí? Eu vou contar aqui agora uma história para vocês também, que eu acho que ajuda a ilustrar isso que eu estou falando. E aí, voltando um pouco no meu período escolar. Pra vocês terem uma ideia disso para vocês, saí lá de Minas Gerais, 9 anos, cheguei aqui, fui para a escola. E, gente, quem é do interior, de cidade pequena, você chega aqui, isso é diferente. Eu lembro, gente, que eu ia para a escola, tinha 9 anos de idade, mas a calça que eu usava quando eu tinha 6, eu usava quando eu tinha 9. A mãe vai abrindo aqui a costura, né? Só que no comprimento continua igual, sua calça fica meio na canela e todo mundo nota que você é um cara diferente. Quem cortava meu cabelo era meu pai, ele fazia um topete aqui na frente e cortava com um negócio parecendo um siri assim, né? E eu ia para a escola desse jeito. E aí fui, me achava assim sempre muito bonito, né? Só que aí, quando chegou na idade dos 13 anos, o que eu notei foi o seguinte: vários garotos começaram a chegar para mim e falar assim: Antônio, você já beijou? E eu falava não, né? Não, nunca beijei. E ele falava: beijei a fulana, a menina bonitinha. O outro chegava para mim: olha, eu beijei. E aí, gente, me deu uma vontade de beijar que vocês não acreditam. Mas deu mesmo, ao ponto, só para vocês terem uma ideia. E aí eu via que estava todo mundo se ajeitando. E eu era numa sala, não sei se era a 7ª F, era a sala das meninas mais bonitas da escola. Mas nenhuma nem olhava para mim. Só que na minha sala, tinha uma das garotas, ela era um pouco fora da curva. Ela não era bonitinha, ela era um pouco estrábica, um pouco assim, muito. Ela era assim, um pouco estrábica, vamos dizer assim, para não ser politicamente incorreto, mas não. E aí, eu, por exemplo, vou nela. Aí teve uma atividade na escola, eu cheguei perto da garota e falei assim: oi, tudo bem? Assim, aquele jeito já, tipo galã de novela. E aí, falei para ela assim: olha, amanhã eu vou no cinema, você topa ir no cinema comigo? Ela me deu uma olhada assim, falou assim: cai fora, caipira. Gente, então, o que aconteceu? A garota, mais assim, fora da curva da escola, a garota não queria, nem assim. E aí, gente, aquele negócio me deu desespero. Eu chegava à noite em casa, eu pegava meu travesseiro, abraçava como se fosse uma garota, eu beijava aquele travesseiro. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém. Eu vejo alguém olhando assim com muita dó. É dó mesmo, gente. É dó. Sabe, fazia isso e sonhava. Eu criei um nome para a garota na época, uma garota imaginária que eu criei. Todo dia conversava com ela, aquele negócio. Agora você imagina a dificuldade, eu morava numa pensão, ainda com um monte de gente, e agarrado lá no travesseiro. Então, não dava. Aí eu comecei a pensar assim: por que esse negócio não é legal? Aí eu percebi que o meu cabelo não ajudava, a roupa não ajudava. Aí eu pensei o seguinte: eu já tinha um dinheirinho, agora eu vou cortar cabelo num lugar bacana. Eu morava no bairro do Paris, lá tinha o salão mais caro do bairro, que era o Ricardo Cabeleireiro, está lá ainda hoje, e é caro. Né? Eu fui, que é onde os garotos cortavam. Fui lá, né, um
dinheiro quase um mês inteiro. Fui lá e foi cortando o cabelo, até nascer cabelo, né? Assim, do lado, um topetão na frente. E aí, cortei o cabelo, já tinha um cabelo legal. Fui numa loja, comprei uma calça já do meu tamanho, direito, camisa. E aí, assim, agora eu beijo. Só que o que aconteceu, também ninguém queria me beijar. E aquele negócio ia me desesperando, né? Me desesperando. Eu falei, pô, devo ter algum outro problema. Aí, um dia chego lá na escola, a professora pede para fazer um trabalho sobre as regiões prósperas do estado de São Paulo. Gente, eu me internei numa biblioteca, eu fiz um trabalho incrível. A hora que eu entreguei para a professora, alguns dias depois, ela olhou e falou assim, você pode fazer uma apresentação desse trabalho na sala? Eu falei, posso. Ela falou, explica como você fez e tal. E aí fui apresentar o trabalho. Aí comecei, olha gente, a cidade próspera está crescendo. Se você pega, porque a cidade, expliquei, até naquela época aprendi por que as cidades têm sempre a mesma direção, as cidades nasceram na linha das ferrovias, explicando tudo isso. Falei, ó, a primeira cidade aqui é Campinas, Jundiaí, Campinas. Gente, quando eu cheguei em São Carlos, algumas pessoas já começaram a dar uma risadinha. Quando eu cheguei em Araraquara, a sala inteira começou a rir. E por quê, gente? Eu descobri que eu tinha um distúrbio sério de fala. Eu não falava nem o R, nem o L, e o S quase não saía. Agora vocês imaginam um cara falando assim, a palavra Araraquara, ela sai assim, au, 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 au. Que aí, o pessoal começou a latir na sala de aula. Gente, foi um negócio tão forte que até a professora também riu lá na sala, né? Então, eu percebi o seguinte, gente, pobrinho, tupete aqui na frente, a calça não é legal, e ainda tem distúrbio de fala, aí eu tenho que ficar beijando o travesseiro mesmo, ninguém quer desfilar com um cara desse, cara. Aí, gente, e eu pensava, deve ter uma alternativa para isso. E aí, pensando bem, gente, eu comecei a questionar o seguinte, sabe essa coisa do céu e inferno que eu falei com vocês lá no começo? Eu comecei a questionar o seguinte, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim? O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim? Eu tinha dificuldade de achar coisa boa, mas achei algumas coisas boas. Uma delas, gente, para vocês terem uma ideia, naquela época, o pessoal aqui já empinaram pipa, né? Então, gente, o que acontece é o seguinte, a gente empina pipa. Eu fazia pipa às segundas-feiras, porque no final de semana eu achava sapato, e aí eu ia para uma esquina onde eu morava lá, eu ficava ali empinando pipa. Só que tinha um detalhe, eu fazia um pipa absolutamente incrível, tanto que as pessoas cortavam e me devolviam. E aí eu era muito bom nisso, eu era conhecidinho ali no bairro como um cara bom nesse negócio. O pessoal até queria comprar, mas eu fazia outro negócio, mas fazia pipa, eu sou bom nisso. Outra coisa que eu percebi que eu era bom é o seguinte, na escola, eu fui tentar jogar futebol, basquete, vôlei, tudo, nada funcionou, porque eu tenho um probleminha, às vezes braço, às vezes muito longo, coordenação motora não é a melhor do mundo, e aí eu não conseguia aprender legal o esporte. Aí um professor chegou para mim e falou, Antônio, eu vejo que você é esforçado, você tenta jogar e não sai nada, por que você não faz o seguinte, tem uma modalidade de esporte que os meninos não querem, mas é bacana isso. Nós vamos começar com isso. Qual a modalidade? Ele falou assim, é uma marcha olímpica. Eu falei, como que é? Ele falou, o movimento é esse. Aí eu falei, pô, vou praticar esse negócio. O único da escola, porque os meninos não queriam, até porque não era badalado esse negócio. As menininhas não estavam muito interessadas em ver um cara lá. Aí eu fui fazer isso. Gente, fiquei um cara incrível nisso. Pra vocês terem uma ideia, da minha categoria, eu era um cara que tinha maior resistência, não era o mais rápido, só como eu tinha maior resistência, a prova de marcha olímpica, ela agora chama marcha atlética, o que acontece é o seguinte, a resistência ela é fundamental. E aí eu comecei a competir com categorias superiores. Pensei, pô, eu sou bom nesse troço, já tenho duas qualidades. E a terceira qualidade que eu achei foi o seguinte, chegaram para mim, numa época, e me convidaram lá para jogar um futebolzinho, um feriado assim na rua. A minha rua era uma rua de umas árvores, alguém chutou na árvore lá uma bola e tinha um enxame de abelha, atacaram todos nós éramos uns 10, 12 garotos, desses 10, desses 12, 11 foram parar no hospital, 3 ficaram em coma no hospital vários dias, saiu até em jornal, e comigo não aconteceu absolutamente nada. Eu
saí desesperado quando eu vi aquele monte de abelha, não sei se era interior, mas a verdade é que era bom para espantar abelha. Então eu já tinha de 3 qualidades. Empinar pipa, bom, marcha olímpica, e aí eu já teria a capacidade de espantar abelha. Só que continuava sem beijar. Não adiantava. Aí um garoto me convidou para uma domingueira, que tinha antigamente, agora até tem a domingueira do bem lá, bacana. Então, me convidou para uma domingueira, cheguei lá e eu vi os garotos dançando. E eu percebi o seguinte, eu pus na minha cabeça, você podia ter todos os defeitos do mundo. Se você soubesse dançar, você beijava. Lá é assim, eu tenho que aprender. Não consegui. Até que um dia, pensando nessa coisa, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu tenho que fazer, eu descobri uma coisa incrível. Eu descobri uma coreografia. E queria fazer uma brincadeira com vocês. E é verdadeiro. Só pra gente agitar um pouquinho. Levanta um pouquinho, todo mundo. Vamos lá. Agora imagina que você está numa discoteca lá com centenas de pessoas, até recomendo ver que vocês ficarem sabendo de eventos assim. E aí eu comecei a dançar lá, todo mundo dançando. Por favor, gente, solta a franga. Aí, ó. Vamos lá. Aí, ó, empinando pipa. Empinando pipa. Outra mão. 2 mãos agora. E aí vem a abelha. Vamos lá. E aí de novo, empinando pipa. Empinando pipa. Abelha. Gente, parabéns. Vocês são fantásticos. Muito bacana. Gente, vocês não podem acreditar. Eu comecei a dançar, né? E aí aquele negócio todo, a pipa abelha, aquele negócio todo. Gente, um colega chegou perto de mim, já começou a dançar. Uma garota também já começou a dançar. Já tinha uns 15, 20 caras esse dia dançando a mesma coreografia, porque serve para tudo também. Eu tenho a impressão que todo mundo não sabia dançar. Gente, esse dia tem jeito. Eu beijei, mas não podia falar. Só que a vontade, gente, uma dica aqui pro pessoal mais jovem, tá querendo namorar, tá com pouca dificuldade, sai numa disco bem barulhenta. Por quê? Se você tiver distúrbio de voz, você fala, ninguém entende. Então, distúrbio de voz é um distúrbio de fala. O que acontecia comigo? Eu descobri o seguinte, eu tenho que ir embora antes de terminar o horário da festa e tem que chegar depois. Então eu sempre chegava às 8, começava às 7 e eu ia embora às 10h30, terminava às 11. E aí as garotas, não, por que você vai embora? Não, tem coisa para fazer. Porque eu não podia falar por causa da língua presa, o S, o R, aquele negócio. Gente, convivi assim para sempre. Mas tem coisa boa, gente. Depois, gente, eu virei um empresário da noite. Cheguei a abrir discoteca na zona norte de São Paulo, né? E uma coisa muito legal, eu não ganhei dinheiro, nada na discoteca, só que eu ganhei uma das coisas mais preciosas da minha vida. Eu tinha, minha esposa era uma garota que frequentava disco, eu a conheci lá e somos casados há 30 e tantos anos, a Neuza, minha esposa. Eu conheci várias pessoas, comecei a gostar daquele negócio, né, da noite e tal. Então, gente, isso aí é mais um ponto que eu queria colocar, e que é o seguinte, se você for esperar que você tenha todas as qualidades do mundo, que você tenha tudo no lugar, tudo perfeito na sua empresa, para você tomar uma decisão, normalmente isso não funciona. Eu gosto muito até de um amigo do pessoal aqui, que é o Rodrigo, que ele tem um livro que é versão beta, ou seja, tudo é beta, ou seja, nada está acabado. Então foi uma coisa que eu descobri lá atrás, e foi uma questão também para mim de sobrevivência e sucesso. Não estou dizendo para a gente fazer as coisas mal feitas, mas se você tiver que chegar lá e não tiver ponte, cara, se você for esperar construir a ponte, não sei o que mais, já passou aquela necessidade de ir para o outro lado. Vou dar outro exemplo para vocês. Trabalhava na Souza Cruz, carreira bombando, sempre aquele negócio, pô, tudo tem solução, não reclama, e concorrente é importante, não sei o quê. Aí eles chegaram para mim um dia e falaram assim, Antônio, tem uma vaga na América Central, tinha terminado uma guerra entre Honduras e El Salvador, para ir para Honduras.
terminando, ainda estava naquela fase de final de guerra. Você topa? Eu falei assim, mas fazer o quê? Nós vai ser um gerente de vendas lá. Você fala inglês, né? Eu falei, não. Mas você fala espanhol? Também não. Aí eu falei, só que o negócio eu aprendo. Quando tem que ir? Sai mês de novembro, ele falou, janeiro, 7 de janeiro, tem que estar lá. Pode colocar meu nome, eu vou lá com a família, eu vou até lá e vou aprender inglês e espanhol. A empresa pagava lá, eu tinha aula de inglês das 6 da tarde até meia-noite todo dia, sábado, domingo o dia inteiro, eu e minha família inteira. Chegamos lá dia 7 de janeiro, aprendemos alguma coisa de inglês e espanhol? Não, ninguém aprende uma língua no mês, entendeu? Foi aquela coisa de enganar mutuamente. Mas só que cheguei lá num dia, no outro dia trabalhando. Minha esposa, que tinha um filho pequeno na época, ela precisava pedir uma mamadeira no hotel. Imagina, você fala que é uma mamadeira com açúcar, não sei o quê. Gente, não saía. Meu filho só embrenhar lá dentro da cozinha, falar isso que eu quero, isso. Sabe? Só que trabalhamos, depois aprendemos, depois prosperamos. Pra vocês terem uma ideia, como eu disse para vocês, eu trabalhei em vários países, consegui ser promovido fora, fui presidente de 2 empresas no exterior. Então, atirar mesmo e ir para frente quando a gente faz isso. Agora, lembra lá atrás que eu falei? Depois resolvi mudar de vida, minha carreira bombando, resolvi mudar para o Brasil. Para ser o quê, gente? Eu tinha um propósito de ser um formador de gente. Contar essa história para as pessoas, encorajar as pessoas. Gente, quebrei a cara feio. Por quê? Peguei todo o dinheiro que eu tinha, abri um negócio, investi no negócio, o negócio bombou no início, né? Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter várias lojas, o negócio bombou, aí mudou uma lei, para vocês terem uma ideia, nós abrimos uma rede de farmácias especializadas em diabéticos, só que mudou a lei, não podia vender remédio e alimento junto, quebrou o nosso negócio. E aí todo aquele dinheiro que nós ganhamos nos últimos 30 anos, aquilo lá foi embora. Imagina, indenizar, fechar, isso foi. Então o fundo de investimento também que entrou com a gente, eles perderam dinheiro e a gente entrou. Então, isso era um fator de absoluto, vamos dizer assim, desespero. Então, eu quero dizer para as pessoas que mesmo quando você tem uma história muito legal, isso não quer dizer que você não vai quebrar a cara. Eu dei 3 exemplos para vocês aqui. Parece o seguinte: cresce, quebra a cara, cresce, quebra a cara. Agora, em nenhum momento, ninguém escutou lamento, ninguém escutou reclamar, ninguém escutou desculpa. A única coisa que eu pensava é o seguinte: eu tenho que ir para frente e tentar de alguma maneira buscar um outro caminho para mim. Aí, gente, vocês têm uma ideia? Eu sempre acredito nessa história de anjos, mas não anjos no sentido religioso. Eu disse para vocês lá atrás, quando eu estava engraxando o sapato, apareceu o meu primeiro cliente. Esse cliente me deu uma dica legal para colocar uma coisa aqui. O outro anjo que me aconteceu foi lá na empresa que eu fui trabalhar, o cara não queria pôr capacete. Bombou minha carreira lá dentro da empresa. E onde eu passei, inclusive tem um vídeo que eu fiz em dezembro, chamado Gratidão. Se alguém entrar no meu canal, tem um vídeo, eu listei todos os chefes que eu tive na minha vida e que essas pessoas fizeram diferença. E eu fiz isso e liguei para cada um deles. Gente, os caras choraram. Antônio, que legal fazer esse tipo de coisa. Então, gratidão é uma coisa incrível. Agora, as pessoas me perguntam assim: Antônio, quem te inspira para isso? Uma das coisas que me inspira, pelo menos na minha lembrança dos últimos anos, é a minha família e principalmente na figura da minha esposa que está aqui conosco hoje, mas também hoje me inspiram muito meus filhos, assim, e algumas coisas. Por que isso? E quando eu falo de anjos, vocês têm uma ideia? Eu imagino um cara lá da roça, com 19 anos, está dançando, mobilizando todo mundo, abriu uma disco, está funcionando, começa a entrar dinheiro. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Continuei estudando ou parei de estudar? Parei de estudar. Só que aí eu conheci minha esposa lá na disco, né? E aí depois vendemos, né? A disco, ela um dia chegou para mim e falou assim: olha, eu queria te dizer uma coisa muito importante. Eu gostei de você, apesar da língua presa, não sei mais o que e tal, só que tem um detalhe: se você não estudar, está acabado o nosso namoro. Pô, eu apaixonadíssimo, o que eu fiz? Voltei a estudar, voltei à tarde, acho que era no domingo, mas na segunda já voltei. Isso para mim foi fundamental.
fundamental. Hoje eu dou aula na melhor universidade de negócios da América Latina. Hoje eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas. Entendeu? E por quê? Tu tem, a vida poderia ter me ensinado, mas se eu não tivesse estudado lá, começado lá a estudar, eu não estaria nessa situação hoje de reconstrução de vida, uma série de coisas, usando muito isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, gente, essa coisa de inspiração é uma coisa muito importante. Então, eu digo para as pessoas o seguinte: se você vai ter um projeto, vai ter alguma coisa, busca alguns anjos que possam te ajudar. Às vezes pode ser seu chefe, o cara da sua equipe, algum amigo. Isso é uma coisa muito importante, principalmente hoje, gente. Isso é uma outra palestra no mundo digital que a gente vive. Porque no mundo digital, tudo tem massa crítica. Se você quiser 1000 pessoas que andam de moto na chuva, hoje você entra lá, você encontra gente, adora andar de moto na chuva. Sabe? Então, isso é importante que você encontre esses anjos. A outra coisa, gente, é propósito. Quando nós perdemos toda essa nossa grana aí nos investimentos que nós fizemos, lógico, a gente ficou triste, aquele negócio todo, e aí eu pensei o seguinte: eu vou voltar para o mercado de trabalho. Tinha até algumas propostas na mesa, e aí eu voltei para discutir isso com a minha esposa. Eu falei: olha, eu vou voltar para o mercado de trabalho, nós precisamos de dinheiro, embora nós estamos numa situação já muito melhor, os filhos crescidos e tal, mas eu preciso voltar para o mercado de trabalho, preciso ganhar algum dinheiro. Aí a minha esposa virou para mim e falou assim: mas olha, seu propósito de vida não é ser um palestrante, não é fazer treinamentos com as pessoas, não é ser um professor, não é uma pessoa que fica contando esses casos para motivar, para inspirar outras pessoas. Eu falei assim: senhor, então por que você vai desistir disso agora? Vamos fazer o seguinte: nós morávamos numa casa cinematográfica, pelo menos nos meus padrões, a gente vende a casa, vamos morar num lugar, vamos ter uma vida mais simples, mas você consegue trilhar esse caminho que você tanto sonhou. Isso foi uma decisão muito importante para a gente. Por quê? Hoje eu estou muito feliz, porque tudo aquilo que a gente estava pensando antes, as coisas vão acontecendo a partir desse momento. Então, gente, para a gente começar, para a gente ir para o final, e também já, pelo menos alguém mostrou a plaquinha lá dos 10 minutos, já está dando, é o seguinte: 1 minuto. Gente, então o que eu faço hoje? Hoje é o seguinte: eu brinco com as pessoas que eu sou aquele garoto que saiu lá da roça, hoje mora aqui em São Paulo, já tive a oportunidade de viajar quase que o mundo inteiro, trabalhando ou passeando. Eu sou aquele garoto lá da roça que os primeiros anos da minha escola foi numa escola de chão batido, não tinha professor na sala de aula, era uma mulher lá que levava umas coisas para a gente fazer. A verdade é isso. Hoje eu sou professor de uma instituição de ensino bastante interessante. Eu sou um garoto que começou a vida profissional engraxando sapato, cheguei a ser presidente de algumas empresas. Hoje, por incrível que pareça, eu faço mentoria para vários presidentes de nível altíssimo dentro das organizações. Altíssimo, vários clientes de altíssimo nível dentro da organização. Eu chego, a pessoa para o que está fazendo para atender, para me escutar. Isso para mim é uma honra bastante grande. E aí, gente, e o futuro? O que eu estou fazendo? E hoje eu faço o quê? Eu vou continuar fazendo essas coisas, mas hoje, principalmente, eu estou trabalhando muito em uma pesquisa sobre a liderança daqui para frente. Com carro sem motorista, com inteligência artificial, com Google. Então, sabe, tudo isso que acontece em tecnologia dentro das organizações, como é que os líderes, os donos das organizações, as pessoas que trabalham, essas pessoas vão caminhar daqui para frente. Então, isso que eu estou fazendo. E aí, gente, estou aqui à disposição, vamos ficar um pouco mais, né? Foi muito bacana. E hoje eu continuo fazendo esse trabalho de palestra, coach e o trabalho também de mentoria nas empresas, o que me enche de satisfação. Eu sempre brinco com as pessoas que eu vou dar aula lá na Fundação Getúlio Vargas. Se fosse para fazer isso de graça, gente, para ter absoluta certeza que eu faria isso gratuitamente para as pessoas. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Em alguns poucos minutos aqui, eu vou
vou começar, tá, Renato? Eu não sei se, como o tempo é curto, né? O Antônio falou da British Tobacco, que é uma empresa que é um colosso, né? A British Tobacco é a dona da Souza Cruz, né? Que sozinha já seria um colosso. É verdade. Você tem ideia de quantos funcionários a British tem ao redor do mundo? Olha, quando eu estava lá, a gente falava sempre da faixa aí de 140 mil funcionários, mais ou menos. A empresa está em 184 países. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, para a gente ter uma ideia, né? Então, o Antônio passou por diversos lugares, diversos países ao longo da carreira nessa empresa, mas, mesmo sendo uma empresa tão grande, uma coisa que ficou muito clara para mim em todas as nossas conversas é que, para além de tecnologias e plantas monumentais e tudo mais, o seu trabalho sempre foi muito com as pessoas. Não tem dúvida. Então, eu queria que você, resumidamente, claro, mas falasse um pouco mais disso, do valor que você vê nas pessoas e de como você conseguiu conviver com gente de culturas tão distintas e sempre galgando novos passos e conseguindo ser útil a essa organização. Então, gente, eu descobri uma coisa, não que alguém tivesse me falado, mas eu percebi o seguinte: eu fui trabalhar em países, por exemplo, eu fui trabalhar lá em Honduras, país que tinha acabado de sair de uma guerra. Eu percebi o seguinte: quando eu saí de lá, eu deixei uma equipe de pessoas muito interessantes e os resultados continuaram por muitos anos. Depois de lá, eu fui trabalhar na Costa Rica. Era um país muito arrumado, na verdade é um país fantástico, mas quando eu tinha já uma responsabilidade muito maior por toda a região do América Central, Caribe, era aí, não sei quantos países são aí, mas eu imagino que uns 25, 30 países. Então, o que acontecia era que quando eu saí, esse negócio continuou muito bacana. Quando eu fui para a Rússia, eu fui trabalhar na Rússia, fiquei 3 anos lá na Rússia, era um projeto enorme. A Rússia, para vocês terem uma ideia, tem um território muito maior do que o território brasileiro, é um país 3 vezes maior. É um país assim complicadíssimo, 7 meses gelado, totalmente gelado. Então, eu saí de lá, a coisa continuou muito bem. E aí eu cheguei à conclusão seguinte: eu não era talvez não fosse um bom businessman, não era um bom homem de negócio, vamos dizer assim, mas eu era um cara muito bom para fazer as pessoas a trabalharem, né? Tanto assim que aconteceu no caso agora, meu filho mais velho, ele trabalhava na Natura aqui no Brasil e foi convidado para trabalhar num banco na Polônia. Começou há 2 semanas atrás. Ele perguntou para mim: pai, eu estou sempre transferido para a Polônia, eu vou trabalhar, morar na Polônia, já está lá. E ele falou: pai, o que você acha que eu deveria fazer quando chegar lá na Polônia? Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer é entrar já numa escola para aprender pelo menos meia dúzia de palavras. Isso é muito bom para a pessoa local. E a outra coisa que eu falei para ele: contrata um professor de história. Você tem que conversar com as pessoas. Esquece, quem vai morar no exterior não tem que ficar falando muito de Brasil. Isso é um erro de brasileiro que é horroroso isso. Cara, você vai morar num outro país, valorize o país. Imagina um país como Honduras, 3 milhões ou 4 milhões, 6 milhões de habitantes. Pô, você começa a falar do Brasil, tem mais gente na Vila Maria do que lá em Honduras. Então, valorize o país. Então, voltando à sua pergunta especificamente, o que eu fiz nesses lugares foi valorizar as pessoas, sabe? Essa conversa individual. Por quê? Esses dias eu escutei uma coisa bacana, que tem gente que dinheiro é importante para ele. Você falar para ele: ó, você vai ganhar mais, o cara sai vibrando. Mas tem gente, só o fato de você perguntar assim para ele: onde você vai de férias? Você vai com seu filho? Sua sogra vai com você? Só o fato de você perguntar isso, gente, não importa a nacionalidade. Pode ser um russo, que é muito fechado, ou iraniano, que é fechado, ou os árabes lá que eu tive a oportunidade de trabalhar, que são muito dele. Você entra nessa vida pessoal de algumas pessoas, isso é algo bastante positivo. Legal. Só para explicar também da empresa que você teve, né? Quem conheceu aqui a Prodia, que era uma empresa especializada em produtos diabéticos? Né? Então foi esse cara que fundou a Prodia. Vocês chegaram a ter quantas lojas? Então, nós chegamos a ter aberta, vamos dizer assim, num processo já de pronto para funcionar, o projeto era de 12 lojas iniciais. Fechou tudo. E as perdas foram... foram gigantescas. Né? É indelicado perguntar para você, né? Mas passa de alguns
alguns milhões de reais. E como é que foi para você perder tanto dinheiro, que era o dinheiro de uma vida inteira? Como que foi a virada? Olha, se eu disser para vocês que isso deixa alguém feliz, não deixa. Mas tem um outro detalhe, eu sei que isso é meio jargão a gente falar, mas quando você tem alguns pilares na sua vida pessoal, família, relacionamento, é uma pessoa que faz as coisas com honestidade. Quando aconteceu isso comigo, todo mundo dizia para mim, pô, não paga ninguém, cara, porque aqui no Brasil ninguém paga. Ela falou, lá pagamos todo mundo. Não, deixa todo mundo entrar na justiça, de forma alguma. Então quando você faz isso, você fica triste do negócio em prosperar, mas você fica também alegre de ter feito de uma maneira responsável. Agora, tem um lado também, talvez seja excesso de pessimismo meu, de otimismo meu. A verdade é que também qualquer coisa que acontece com a gente, sejam elas coisas boas ou ruins, tem um monte de aprendizado que você pode tirar desse negócio, né? Então, isso eram as coisas que a gente discutia na minha casa diariamente, tinha esposos, filhos, e isso ajudava a gente a tomar as decisões da melhor maneira possível. É triste, né? Isso acontece com as pessoas, mas no meu caso não foi o último. E também, uma coisa muito importante é o seguinte, perca dinheiro, mas não se sinta derrotado. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que levar para mim. Legal. Renatão, tem uma perguntinha aí então, para a gente encerrar? Tem sim. A pergunta é de Valnei, da Perfil Líder. Daí o Valnei, levanta a mão para o Antônio saber quem é. Olá, Valnei. A pergunta do Valnei é a seguinte: eu vivi essa época que você viveu, foi muito bom, tudo que fazíamos era valorizado, o dinheiro valia, o ser humano tinha muito valor. Hoje, após a evolução tecnológica, a informatização e tudo mais, você acredita que teria as mesmas oportunidades? Pois é, essa é uma pergunta incrível, porque é justamente as coisas que eu estou estudando agora lá na universidade. Olha, a pergunta é, tem as oportunidades, a única coisa é que as oportunidades elas são muito diferentes, sabe? Até um dia a gente pode voltar a conversar um pouco sobre isso, se você do protagonista do futuro, desse negócio todo, mas no estudo que a gente fez lá, tem 4 ou 5 coisas absolutamente fundamental para vocês todos que estão aqui. Por que eu digo vocês todos que estão aqui? Gente, antigamente, a gente com 60... Pra vocês terem uma ideia, gente, no início do século, a expectativa de vida no Brasil era de 40 anos. Hoje, a gente já, se você descontar os jovens que morrem, principalmente envolvidos com crime, acidente de trânsito, morrem mais jovem do que pessoa com idade maior, a expectativa de vida nossa, ela chega lá nos 80 e tanto. E quem chega a 60, chega muito mais próximo de 90. Quantos anos você tem? Que ano você nasceu? 2003. Qual é o seu nome? Júnior. O Júnior nasceu em 2003. O Júnior ele bate na trave aí da turma de 100 anos. Quem nasceu de 2007 para cá, ele vai ter expectativa de vida, muito provavelmente vai ser 100 anos. O Júnior vai viver próximo de 100 anos. Então, voltando à sua pergunta. Hoje, se você tiver 40 anos, você talvez 50, você está na metade da sua vida. Se você tiver 70, você ainda tem um terço da vida para viver. Então, gente, o que eu vou dizer aqui para vocês? Primeira coisa, gente, cria a mentalidade digital. O que é mentalidade digital? Não necessariamente você precisa ter uma fera em computador, mas a gente tem que aprender a usar isso e saber os recursos que tem dentro desse negócio. E outra, parar com esse negócio, mas eu já tenho 40 anos, isso não é mais para mim. Gente, a única coisa que não é mais para vocês é talvez ser um ginasta de solo. Isso para você. Se você quiser ser um ginasta olímpico, com 14 anos você já devia estar voando. Ou seja, por quê? O pessoal que vai ser um medalhista de solo olímpico, provavelmente tem que começar com 5, 6 anos de idade. É a única coisa que talvez dificulte a gente a fazer. A pessoa fala assim, Antônio, jogar futebol de alto rendimento. Pode ser também, mas já tem aí o menino aí do Palmeiras, 44 anos jogando. Esse ano tem um jogador na Copa
vai ter quase 50 anos jogando. Então, a verdade é o seguinte, e se for atividade intelectual, não tem nada que uma pessoa não possa fazer. É só pegar a lista de quem ganha Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Química, Física, Geografia, não sei o quê, esses caras têm sempre acima de 75, 80 anos de idade. Então, esse é um ponto muito interessante. As oportunidades, se eu criar mente digital, isso é uma coisa importante. O que é a mente digital? Suponhamos que você tenha hoje um interesse diferente, que é andar de moto na chuva. Antigamente, sem o mundo digital, era impossível criar um grupo. Estou dizendo até porque tem um grupo de motoqueiros de chuva, os caras saem todo dia que chove. Então, só para vocês terem uma ideia, o que acontece, hoje você coloca na internet, vai aparecer 1000 pessoas que topam fazer as mesmas coisas que você faz. Então, mentalidade digital é uma coisa absolutamente ser desenvolvida. A outra coisa muito importante, isso é incrível, é ter um propósito de vida. Como é o propósito de vida? O que me faz acordar cedo e ir trabalhar? Porque, gente, acordar cedo, eu sei que tem algumas pessoas que gostam, mas a maioria das pessoas não gosta de acordar cedo com frio com chuva. A pessoa preferia ficar dormindo. Então, o que te faz sair da cama com aquele negócio? Então, mentalidade digital, esse tipo de coisa. A outra coisa muito importante, vou parar em 3, gente, essa coisa que eu falei é colecionar anjos. Se você tem um sonho, se você tem alguma outra coisa para fazer, gente, busca alguém que possa te ajudar, te empurrar para frente. Então, eu vou dizer para vocês, hoje, se eu criar mentalidade digital, isso é uma coisa absolutamente importante, eu vou dizer que talvez eu volte a ter as mesmas oportunidades que a gente tinha no passado, no tempo da datilografia. É isso. Senhoras e senhores, Antônio CP.